Olá, meninas e meninos! Eu sou o Silvio e este é o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse material e para que a nossa comunidade aqui no YouTube possa ficar ainda maior. Como você sabe, nesta temporada nós estamos falando sobre o Bakhtin. E a base para essas colocações que eu tenho feito aqui com vocês é o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. E nós estamos na segunda parte do livro e começamos no vídeo anterior a falar sobre a visão crítica do Bakhtin, as duas tendências ou duas objeções que o Bakhtin apresenta a respeito dos estudos da linguagem que vinham sendo desenvolvidos naquela época em que ele escreve o livro, em que o livro aparece, que é no ano de 1929. Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre o objetivismo abstrato. Eu ainda fiz só uma introdução, só para poder trazer as principais características. Dei exemplo ilustrativo sobre o que vem a ser o objetivismo abstrato. Se você não viu, é o vídeo anterior. Se você não viu, corra lá e veja. E hoje a gente vai começar então a apresentar algumas nuances sobre o subjetivismo idealista. E aí assim, nessa primeira parte, primeiro eu falei sobre o objetivismo abstrato, agora eu vou falar sobre subjetivismo idealista e depois na sequência eu vou aprofundando nas considerações tanto quanto em uma quanto em relação a outra tendência, tá? Bom, então, o subjetivismo idealista baseia-se na individualidade do falante, no psicologismo e na noção de língua como um sistema estável. Então, aqui a gente vê a palavra-chave que eu poderia levantar com vocês nessa pequena fala sobre o que é o subjetivismo idealista é psicologismo. E essa palavra eu estou categorizando como palavra-chave porque ela vai praticamente indexar ou concentrar quase tudo o que tem a ver, quase tudo que diz respeito a essa tendência categorizada como subjetivismo idealista. Daqui a pouco vai ficar mais claro para você. Enfatiza a linguagem como um reflexo direto dos estados mentais individuais e das experiências subjetivas dos falantes. Será que agora já ficou mais claro para você por que eu disse que a palavra psicologismo, nessa leitura que eu fiz anteriormente, funciona como palavra-chave? Essa parte que eu acabei de fazer a leitura traz a indicação de onde que vem essa tese do psicologismo. Então eu vou ler de novo. Enfatiza a linguagem como um reflexo direto dos estados mentais individuais e das experiências subjetivas dos falantes. Se você já vem estudando linguística há um tempo, talvez já estudou a história da gramática, você deve se lembrar que houve um período em que essa ideia de que a linguagem era um espelho do raciocínio ou um reflexo do pensamento, essa ideia, houve um momento em que ela foi muito falada, em que ela teve muito em alta. E se a gente for estudar a origem dessa ideia, de onde que veio essa ideia, a gente vai remontar ao século XIII. No século XIII, houve um movimento chamado gramática especulativa, e nesse movimento, categorizado como gramática especulativa, aparece essa ideia de que a linguagem é um espelho do pensamento, um reflexo do pensamento, alguma coisa parecida com isso. Esse termo, gramática especulativa, a palavra especulativa vem do latim, speculum, que significa justamente espelho. Então, os defensores e idealizadores desse movimento, chamado de gramática especulativa, do século XIII, é que trouxeram à tona essa perspectiva de que a linguagem é um espelho do pensamento, um reflexo do raciocínio, alguma coisa assim. E aí, lá pelo século XVII, quando vai aparecer a gramática de Port-Royal, se você também já estudou um pouco da história da linguística, já deve ter visto falar, ouvido falar, alguma coisa sobre a gramática de Port-Royal, de Arnaud e Lancelot. Eles vão trazer de novo à tona essa perspectiva, mas numa visão que eles vão chamar de visão racional ou visão racionalista dos estudos da linguagem.
E isso no século XVII. Nessa perspectiva de Arnaud e Lancelot, essa questão do reflexo ou do espelho vem então dizendo da linguagem como sendo manifestada através, espelhada, ou a linguagem espelhava as categorias de pensamento racionais. Então, tanto no século XIII quanto no século XVII, tanto na gramática especulativa quanto na gramática de Port Royal, essa ideia de que a linguagem é espelho do pensamento, ou de que a linguagem espelha categorias de pensamento racional, estava muito em alta. Se você me perguntar assim, dá para dizer sobre a ideia desses movimentos de uma outra forma? Sim, dá. Essa outra forma é: quem pensa bem, fala bem; quem pensa mal, fala mal. Então, é como se, pela manifestação linguística, a pessoa exteriorizasse, espelhasse como que são as suas categorias de pensamento racional ou como que é a sua inteligência. E isso perdurou durante muitos séculos. Então, você veja, o Bakhtin, lá no ano de 1929, no século XX, vem trazendo uma discussão crítica a respeito dessa ideia. Pensa quanto tempo que passou até aparecer um filósofo da linguagem que pudesse trazer à tona uma discussão mais ferrenha em relação a isso, né? Eu vou ler de novo o último ponto que eu li para que agora, depois dessa pequena explicação que eu dei, você consiga fazer uma associação melhor sobre o que vem a ser esse movimento chamado de subjetivismo idealista. Enfatiza a linguagem como um reflexo direto dos estados mentais individuais e das experiências subjetivas dos falantes. Bakhtin critica essa visão por defender que a linguagem não é apenas uma manifestação individual, mas um fenômeno compartilhado, moldado pela interação entre diferentes vozes sociais e culturais. Aqui de novo aparece a questão do social, que no primeiro vídeo dessa nova temporada eu comentei com você que essa perspectiva social, política, ideológica do Bakhtin é que faz com que ele tenha um diálogo com as ideias marxistas, porque nessa teoria bakhtiniana sobre os estudos da linguagem, essa visão de que a linguagem é social, é interacional, é dialógica, é política, é cultural, é muito forte. E tudo isso dialoga com a perspectiva marxista lá dos estudos filosóficos de Marx, né? Então, vou ler de novo. Bakhtin critica essa visão por defender que a linguagem não é apenas uma manifestação individual, mas um fenômeno compartilhado, ou seja, um fenômeno social e interacional, moldado pela interação entre diferentes vozes sociais e culturais. Então, na perspectiva da psicologia da educação, de Vygotsky, a gente vai entender melhor essa tese do Bakhtin, porque o Vygotsky vai falar sobre a interação, e assim, só um parêntese, Vygotsky e Bakhtin, ambos russos, ambos viveram em períodos semelhantes na Rússia, mas não se conheceram, não se leram. E hoje em dia, quando a gente lê os dois autores, a gente percebe o quanto eles dialogam entre si. Nessa perspectiva da interação, então, esse diálogo é muito intenso, é muito forte, porque tanto um quanto o outro vão dizer o quanto a interação é importante. O Vygotsky vai falar sobre isso para a questão da aprendizagem e o Bakhtin vai falar sobre isso na questão do desenvolvimento da linguagem. Então, não se trata de algo individual e, para que possa se desenvolver plenamente, é preciso, dentre outros fatores, que haja interação. E é aí que a gente consegue perceber a relação com Vygotsky, porque ele vai falar sobre aprendizado, não sobre linguagem, mas sobre aprendizado como sendo possível apenas através da interação. Se a linguagem fosse apenas um reflexo da mente individual, não haveria necessidade de compartilhamento de significados entre falantes. Porque esse compartilhamento é que torna a linguagem e até mesmo a vida significativas. Porque é através dessa relação social e desse compartilhamento que a gente faz com que as coisas tenham significado e tenham significação.
Então, não só não se trata de algo individual, como também se trata de algo que só ganha significação no compartilhamento. E esse compartilhamento se dá em que situação? Em situação social de interação. Para que a comunicação ocorra, os interlocutores precisam compartilhar convenções linguísticas e culturais. Sobre essa questão do compartilhamento de convenções linguísticas, Saussure já tinha falado algo mais ou menos parecido com isso, quando ele trouxe o conceito de língua como sendo um sistema e quando ele vai dizer também que esse sistema precisa ser compartilhado, para que possa haver então algum tipo de entendimento entre os usuários desse sistema. Porém, se você for lá nos vídeos do Saussure que eu fiz na temporada passada e for olhar especificamente os vídeos em que eu trago como que o Saussure entendia o conceito de língua, você vai ver que por mais que ele falasse em social, o social dele não é de forma alguma, não chega nem perto do social do Bakhtin, já que o social do Bakhtin tem a ver com essas interações sociais, com esses compartilhamentos, com essas vivências em que a gente troca experiências e situações com outras pessoas. E o social do Saussure tinha a ver com o fato de a língua ser um sistema compartilhado por muitos indivíduos pertencentes a uma comunidade linguística. Esse era o social do Saussure. Olha como é diferente do social do Bakhtin, né? Mas a questão assim, o ponto de vista teórico do Saussure era diferente, como foi o do Bakhtin. Então, isso explica muito pra gente por que eles tinham pontos de vista tão diferentes, né? Bom, um exemplo para você pensar a respeito dessa questão que eu acabei de dizer sobre o compartilhamento de significados pode ser pensado a partir da palavra resenha. Pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto social. Então, uma palavra não tem um significado fixo e estável. Esse significado varia porque depende não só do contexto, mas também dos participantes da situação de interação. No meio acadêmico, a palavra resenha diz respeito a um texto crítico sobre um livro ou artigo. Vocês que são estudantes já devem ter feito muita resenha aí pela vida acadêmica, né? Entre amigos, a palavra resenha diz respeito a uma conversa animada ou um encontro informal, mas é o mesmo significante se a gente pegar a ideia do Saussure sobre o que é significante. Porém, o significado muda, e aí não é necessariamente o significado que muda, mas a significação. Então, olha como não dá para ser algo individual. Olha como essa teoria do subjetivismo idealista, que dizia que a linguagem é um espelho das categorias de pensamento e que isso é construído de um modo individual, não funciona na prática, porque a linguagem é social e até mesmo a significação das palavras entra nesse escopo do social. Não dá para ser uma coisa individual, porque dependendo do contexto e do interlocutor, dentre outros fatores, naturalmente, mas nesse momento a diferença entre contexto e interlocutor vai mudar a significação de determinada palavra. Se o significado das palavras fosse apenas uma expressão subjetiva do falante, como o subjetivismo idealista defendia, não haveria necessidade de negociação social dos falantes e dos sentidos, desculpa. E nesse aspecto dessa negociação, a gente entra até no campo da argumentação, né? Em que você tem como uma das capacidades de linguagem dominantes do aspecto tipológico argumentar a negociação. Então, olha como não é uma coisa individual e fixa, porque na negociação você consegue modificar o pensamento do interlocutor, fazer com que ele perceba que determinada palavra, expressão, termo, enfim, pode ter uma outra significação diferente daquela que ele acreditava que era a única possível. Palavras carregam ideologias e valores que vão além da subjetividade de quem as pronuncia. Claro que tem muito a ver com a subjetividade, porque consciente ou não, eu vou escolher palavras que têm a ver com a minha subjetividade, mas isso vai além do aspecto individual. A forma como alguém se refere a uma pessoa com deficiência ou a um grupo social específico não é apenas uma escolha individual, mas escolha baseada em normas sociais e discursos
em circulação. Tanto é que a gente percebe que hoje em dia determinados termos que pessoas podem utilizar já não são bem vistos individualmente, porque socialmente aquela palavra ganhou uma nova significação. Então, o indivíduo acaba tendo que se submeter ou se sujeitar ao social e ao coletivo, ou seja, abandonar aquela subjetividade que ele tinha em relação ao uso de uma palavra e trocar por outra que é usada socialmente, e é esse social que vai determinar essa questão dessa alteração. Termos que antes eram comuns, como aleijado, foram substituídos por pessoa com deficiência, porque a sociedade redefiniu as formas de tratamento respeitoso. Então, de novo, olha como não é uma coisa individual. Alguém pode até continuar usando aleijado, mas vai ser mal visto socialmente. Em algum momento ele vai ter que fazer essa troca, essa alteração. Se a linguagem fosse apenas um reflexo da experiência subjetiva, individual do falante, mudanças como essa não ocorreriam, pois não levariam em conta os valores e debates sociais. Então, nesse vídeo inicial sobre o subjetivismo idealista, eu gostaria que você observasse que a ideia de que a linguagem parte do psicologismo individual, de que é um reflexo do pensamento, de categorias de individuais do falante, ou um simples reflexo de categorias racionais, não dá certo. E o Bakhtin que vai trazer isso à tona e mostrar pra gente o quanto essa ideia não era válida mais a partir daquele momento, quando ele trouxe essa perspectiva mais filosófica a respeito da linguagem, né? Bom, a gente está só começando, então nos vídeos que virão, continue aí acompanhando o canal, a gente vai continuar nesse debate a respeito dessas duas tendências, o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, eu respondo, tá? Mas mesmo que não tenha, comente, compartilhe o vídeo e o canal com outras pessoas. Quanto mais houver esse compartilhamento e os seus comentários e as suas curtidas, mais haverá engajamento e outras pessoas poderão ter acesso a esse material. Por enquanto é só. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor. Lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo.